Saudações judocas! Meu nome é Galileu Paolo e eu estou aqui com a Thaís Figueiredo para contarmos histórias de judô. Olá, Tatá! Olá, pessoal! Olá, ouvintes! Olá, Galileuzinho! E vamos para mais uma história de judô. E essa eu estou mais ansiosa ainda, hein? Porque eu não tenho tanta intimidade, então, tanta vivência com essa pessoa, então vai ser massa demais. Isso vai ser ótimo. Eu, por outro lado, tenho uma certa intimidade com essa pessoa aí. Inclusive, vocês, ouvintes, talvez reconheçam a voz dele, provavelmente. Eu estou aqui com meu amigo de podcast Judocast Brasil, Luiz Pavani. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui contigo, Galileu, Thaís. Vai ser muito bacana essa manhã aqui, eu estava comentando com vocês, uma manhã cinza de Rio Grande do Sul hoje, né? Mas vai ser com certeza um papo muito animado. Pois é, Pavani. E a gente tem o nosso podcast lá que está fazendo um maior sucesso, o Judocast Brasil. Um podcast que a gente estuda, que a gente conversa, né? Apesar que a gente está mantendo um tom razoavelmente animado lá. Não é um negócio muito pesado, não. Mas eu senti a necessidade de falar de algumas histórias diferentes, essas histórias que nos fazem apaixonar pelo judô, né, Tatá? Exatamente, né? Essas vivências, essas histórias são o que faz a gente, né? Melhores judocas da vida, né? Então, acho que todo mundo gosta de compartilhar. E o Pavani, como ele começou cedinho no judô também, ele deve ter muitas histórias aí de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, de viagem para poder contar pra gente, né, Pavani? É uma vida na estrada, né? Eu não só comecei no judô cedo, mas eu falo com vocês do interior do Rio Grande do Sul, né? E o grande centro das competições do Rio Grande do Sul, obviamente, era Porto Alegre. Então, fazer 4 horas de ida, 4 horas de volta de ônibus era praticamente todo sábado e domingo, né? Ou no mínimo 2 vezes por mês. Então, a estrada era a nossa vida. Tá dentro de ônibus era que nem tá dentro de casa. Só que era mais divertido do que tá dentro de casa, né? Era um monte de amigo. Então, bacana demais. Bom, queremos saber a história dessas viagens aí, coisas do interior aí do Rio Grande do Sul, práticas do judô do Rio Grande do Sul. Tô dizendo que era divertido, era muito divertido. Até a hora que a gente, como a gente chamava de prego, de piá, né, a gurizada mais nova, resolvia ir lá pro fundão incomodar os mais velhos e tomar uma cacetada de cascudo lá, né? Voltava no meio das pernas, quando não voltava chorando pra mãe que os cascudos tinham sido fortes, né? Não era pra no fundo, não era pra ir pra lá. Lá era o lugar dos adultos, né? Então eu fui me criando e, na verdade, ao longo da minha vida, eu fui saindo da frente do ônibus pro fundo do ônibus, né? E aí depois, quando comecei a ter as minhas próprias equipes de judô, fui voltando para frente do ônibus, né? Círculo completo. É verdade, Pavani. Você contou aí a hierarquia do ônibus de viagem. Porque existe essa hierarquia do ônibus de viagem. Aqui em Minas é parecido, é o mesmo formato. Isso quando não tem segundo andar, né? Que aí o primeiro andar. A Thaís é nova. Quando eu andava de excursão, não tinha nem truque duplo atrás nos ônibus. Era ônibus, era uma Kombi que inchou. Não tinha segundo andar, não. Era uma Kombi grande. O motorista conversava com a gente direto. Não tinha nem a cabine separada nos primeiros ônibus que a gente viajava mesmo. Era uma loucura, porque janela abria na época, tinha que cuidar para a gurizada não botar braço para fora. Daqui a pouco tinha aquelas coisas que a gente chamava da cueca, né? Da cadeira, aquela coisa de proteger ali o esforço da cabeça. E aí a gurizada, quando o Sensei Cáceres dormia, amarrava aquele troço, começava a fazer guerrinha. Chegava no final da excursão, faltava uma meia dúzia para entregar o ônibus. Era uma mijada geral. Essa função... E eu vou te dizer, a gente lembra mais dessas coisas no final das contas, é isso mais prazeroso do que daqui a pouco a competição em si, né? Essa convivência, por mais que tenha a bagunça, era sempre um troço sadio, né? Um ambiente bacana de tu crescer, né? A gente como adulto olha para trás agora, eu pai de família, né? E vejo que bacana que era, porque até as transgressões eram
coisas inocentes, assim, coisas bobas, né? Então, bacana demais essa convivência aí, é bacana poder proporcionar isso como professor de judô também para os outros, né? Então, a gente fica contente. Mas as histórias são, né, tem umas que dá para contar, tem outras que não dá. Eu vou te falar uma coisa, Pavani. Vou te falar uma coisa. Tem vários episódios aqui que... Vários não, né? A gente não gravou muitos assim, não. Mas praticamente todo episódio nosso aqui a gente falou, por exemplo, de corredor polonês. Todo episódio nosso. E é um tem que não dá nem para imaginar hoje. É impressionante, né? Essa relação do castigo físico era uma coisa muito presente. Era presente dos professores para com os alunos, né? Quem tinha um professor japonês, não era o meu caso, né? Mas quem tinha um professor japonês e não apanhou de Shinai não foi no treino. Então, a gente tinha aqui o que o CCK chamava de parede. Você incomodava muito, você ficava de frente para a parede, com a cara colada na parede e os braços espichados para cima. Até a ponta do dedo começar a ficar roxa, que não corria sangue, ia pra cacete, né? Imagina! Você faz isso hoje, o Ministério Público está no seu dojo em meia hora. Graças a Deus, né? Mas achava aquilo a coisa mais normal do mundo e deve ter uns traumas para lá e para cá, mas paciência, vai fazer o quê? Era a cultura da época, né? É difícil, é até injusto a gente olhar com olhos atuais para o passado de forma a julgar, né? É importante analisar, né? Mas era isso aí. Né? Ele escreveu, não leu, o pau comeu. Então, acontecia isso do senpai da gente, acontecia do sensei, né? Então fazia parte daquela cultura. Hoje em dia as coisas já estão muito mais civilizadas, acho que por bem. Né? Mas... Acho que sim. Acho que sim. Sim. Essa questão, às vezes, igual você falou, essa questão de comparações de épocas, né, Tata? Às vezes as pessoas são muito cismadas em comparar épocas. Não, acontecia antigamente e tudo bem. E agora não acontece mais, porque a gente está numa cultura diferente. Tudo bem também. Foram fases, acho que são fases da vida, né? Eu tinha mordomias, assim, né? De certa forma, os meus colegas tinham um processo mais independente, porque eles iam nas excursões, às vezes os pais iam junto, às vezes os pais não iam, né? Eu, praticamente durante toda a minha caminhada de judô, eu tive a minha mãe do meu lado. Né? Isso era bom por um lado, por outro lado era pior, né? Eu tinha menos liberdade de estar naquela bagunça também, senão a orelha vinha, né? Mas tinha umas mordomias, por exemplo, assim, eu tava voltando do campeonato, cansado. Gente, pequeno, né? A mãe sentava bem no cantinho do banco do ônibus e eu me espichava, deitava no colo dela, né, espichava a perna para fora e vinha deitadão no banco. Imagina se eu era pequeno para caber a minha mãe e eu dentro do banco do ônibus. Foi por muito tempo, essa presença sempre foi muito bacana, né? A gente sempre sente muito amparo nesse sentido. Então, são experiências bem interessantes. A minha mãe entra no judô um pouquinho depois de mim, né? Ao contrário do que pode parecer. Né? Um dia ela cansou de me levar no judô e ficar só assistindo. Né? E ela resolveu, então, por convite do professor, subir no tatame também. Eu acho que eu tinha 1 ano e pouco de judô. Mas quando ela ainda não fazia judô, eu realmente era muito pequeno. 4, 5 anos de idade ali, né? Então ela, obviamente, estava comigo nas excursões. Né? Então foi sempre uma presença muito constante, muito legal. E aí depois começa a ficar maior, um pouco mais independente, mais adolescente. E aí, apesar da mãe estar ali, tu não está muito conectado, né? Já está na onda da gurizada ali. E a estrada era uma constante, né, gente? Porque tinha 1, 2 campeonatos em Santa Maria, que sempre foi um polo muito forte do interior do estado do Rio Grande do Sul, mas o circuito estadual acontecia naquela época da federação, né? Muito, muito concentrado dentro da capital. Tu tinha ali o campeonato do interior, o campeonato aberto do interior, que acontecia, obviamente, no interior do estado, mas não era em Santa Maria, às vezes acontecia na fronteira oeste em Bagé, às vezes acontecia em Pelotas, na região sul. Né? Então era muito constante esse estado. O pessoal de Porto Alegre não acreditava que a gente fazia. Vocês fazem 4 horas para vir no campeonato? Claro, né? Tomava um café da manhã em casa, 15 minutos, estava no ginásio. Né? Aí, normalmente não tem trânsito, né?
Então, acreditar que o pessoal do interior fazia, na verdade, 8 horas, né? E era realmente desgastante se tu parar para pensar, né? Os campeonatos eram domingo e naquela época o campeonato não terminava cedo, né? Sim. E muitas vezes cheguei em casa, né, para dormir ali 1 horinha, tomar um banho e ir para a escola. Né? Por sorte, aqui em casa o judô sempre foi prioridade. Não, é verdade, é verdade. Quando eu era pré-adolescente, assim, eu cansava muito, eu disse, mãe, eu acho que hoje eu não vou no judô. Ela disse, não, então hoje para descansar tu não vai no colégio. Juro, era assim mesmo. É o sonho de todo judô. Eu digo, né? O que eu não alcancei nessa vida foi por absoluta limitação e falta de competência minha. A gente ouve aquelas histórias assim do pessoal, né? Eu poderia ter sido, me faltou apoio. Não, eu não fui por incompetente mesmo. Eu tive todo o apoio do mundo para tudo que eu quisesse. Eu dizia aqui em casa, tem curso de tal coisa em tal lugar do Brasil, tá? Eu tava lá. Né? Esse apoio sempre foi muito maravilhoso. Assim. E era a cultura aqui de casa, né? A minha mãe acaba casando com o Sensei Cáceres, né? Se eu chamar minha mãe de Maria Tatame aqui, a gente corta depois para botar no ar. A minha mãe acaba casando com o Sensei Cáceres, né? E a minha mãe e meu pai se separaram, eu era pequeno, eu tinha 3 anos de idade. Então, o nosso núcleo aqui de casa, né? Depois tem um núcleo familiar da família do meu pai, mas o núcleo familiar aqui de casa é de judocas, né? Então, a gente brinca, né? São 3 kodansha na sala de casa. É tenso? Você sabe como é que é também, né? Eu sei mais ou menos, eu sei também, tenho essa vivência aqui. E a Thaís não é que ela tem essa vivência, mas o núcleo familiar dela lá, pai e mãe, trabalham na mesma profissão dela. Então ela entende, assim, por um outro lado, mais ou menos como é que funciona também, né, Tatá? Entendo. Sim, entendo. Às vezes o almoço é reunião de empresa. Às vezes, Não. Mas a gente já tentou, né? Agora, claro, né? Não moro com a minha mãe faz muito tempo, mas a gente já tentava na época, assim, não, no almoço ou na janta a gente não vai falar de judô, a gente vai falar de outra coisa. Não existe, não Não dá para separar, né? Tem hora que não dá. E, Pavani, vocês iam e voltavam no mesmo dia? 4 horas? Íamos e voltávamos no mesmo dia. Saía na madrugada de sábado para domingo, né? Normalmente ali por volta das 2, 3 da manhã. Chegava lá por volta das 7 um pouquinho, depende de onde era, né? Tava abrindo o ginásio. Aí a gente ficava ali, esperava abrir a pesagem, aquela coisa, se acomodava a galera na arquibancada. Às vezes, se ia demorar um pouquinho mais, eu tirava a mochila na arquibancada e tirava um sono, né? Quando estava muito frio, que não é incomum aqui no Rio Grande do Sul, a gente esperava dentro do ônibus mesmo, tirando um soninho, né? Porque não adianta, você não pode... a competição começa às 8, né? Apesar de abrir às 8, você programar para chegar às 8, você fura um pneu, você pega uma barreira na estrada, não tem como, né? Você tem que programar para chegar com alguma forma. Então a gente administrava isso. E aí o saco era, você lutava. Né? Eu pequeno, por exemplo, era normalmente o primeiro a lutar. E aí tinha que ficar o dia inteiro no ginásio, dando nojo, né? Enchendo o saco de todo mundo lá. E se enchendo, né? E aí, no final da noite, pegava o ônibus. Aí, claro, quando voltava no ônibus, era dormindo, né? Saía dormindo, chegava dormindo. Aí só parava ali, normalmente a gente parava na cidade que tem no Rio Grande do Sul, chama Venâncio Aires, que é a região ali muito produtora da erva mate e tudo mais. Tem até hoje, né, um paradeiro ali, que chama Casa Cheia. A gente parava no Casa Cheia para jantar, para fazer um lanche, alguma coisa, para chegar em casa já pronto, né? Sem ter que... A mãe tem que fazer alguma coisa em casa, alguma coisa assim. Tirava um soninho, e se era da época que estudava de manhã, no outro dia de manhã tinha aula, senão podia dormir de manhã para ir para aula de tarde, né? Então era essa a realidade. Muito poucas vezes a gente foi para, como a gente diz aqui, para posar, né? Para dormir no lugar. Assim. Me lembro algumas vezes do dojo do Lindóia Tênis Clube, da gente dormir lá, mas era normalmente se tinha alguma atividade, ou se ia para algum cangueco estadual, mas para competições era isso, era bate e volta, né? Realmente bastante cansativo, né? E durante os eventos, às vezes era bacana, por exemplo, você ia para Sojipa competir.
Sojipa tem uma super estrutura de clube, aí a gente competia e ficava lá solto, ia pra pracinha, brincava, né? Então era um pouco mais divertido. Outros clubes que era praticamente só o ginásio, aí o troço era mais pesado mesmo, né? Mas é aquela coisa, né, gente? Desde que tu te conhece por gente, aquilo faz parte da tua realidade. Pra mim era a coisa mais normal do mundo terminar de competir 10 horas da manhã e sair do ginásio 10 horas da noite. Aquilo fazia parte da minha vida. Né? A gente sempre, criança sempre acha o que fazer, né? Acha uma latinha lá, vai chutar com 2, 3 mais lá e final de papo duro. Então, foi muito prazeroso, assim, muito bacana. Hoje, né, a gente sabe, né, Galileu, promovendo eventos, a gente tenta que o evento não termine de noite, a gente tenta, né, fazer com que o ir ao campeonato seja um processo mais prazeroso de uma maneira geral para toda a família, né? Mas naquela época não tinha muito essa preocupação, não, né? O evento era para lutar. A preocupação era mais com o resultado do que com o evento propriamente dito. Você tem toda a razão. Então as pessoas às vezes tinham muitas lutas, repescagem. Exatamente. E um processo competitivo desde o mirim ao infantil, né? Eu tinha medalha de primeiro, segundo e terceiro no mirim ali, o que seria hoje sub-9, né? Sim. Sub-9, né? Então... Eu tenho uns 11 títulos mineiros, assim, eu acho. Mais ou menos. E muitos deles foram infantil. Aí, às vezes, outro dia eu comentei com algum aluno, alguma coisa assim. Ah, mas no infantil não tem disputa. Eu falei, não tem agora, irmão. Antigamente tinha chave e o pau comia. O pau comia feio. Eu tinha um adversário, uma história triste, assim. Né? Na época, né, o He-Man era famoso nos desenhos e tudo mais. E a gente apelidou ele de He-Man porque ele tinha um cabelinho igual ao do He-Man, assim. E era loirinho. E o guri lutava com uma ferocidade. Isso eu tô falando, gente, assim, infantil, 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. O guri lutava pra se matar. E a gente muitas vezes fazia final, eu ganhava algumas, ele me ganhava mais do que eu ganhava dele. E a gente ficou sabendo, depois de um tempo, o porquê da ferocidade do menino lutar. O pai batia, né? Quando ele perdeu. Batia de verdade. Assim. Então, claro que isso é o absurdo do extremo, de fora de qualquer possibilidade de decência, né? Mas é só para exemplificar com um extremo que o infantil era tão disputado ou tão cobrado em resultado quanto o sênior. E mesmo quando tu não tem isso, mesmo que tu saia da área derrotado e receba um abraço e um beijo e um carinho do técnico, do pai ou da mãe, é uma baita de uma pressão em cima da cabeça de uma criança. A gente sabe disso hoje, né? Mas era a realidade da gente. A gente ia lá, lutava para resultado, lutava para ser campeão. Você tinha destaque estadual no infantil, né? Meu Deus do céu. Era a mesma lógica, né? É aquela coisa que é a primeira frase que você escuta em qualquer curso ou formação para trabalhar com criança, né? Criança não é um adulto em miniatura. Era só o que era. Criança era exatamente isso. Um adulto em miniatura. A cultura da época, conhecimento da época era esse, né? Também as estruturas dos treinos, mesma coisa, né? Sim. O nosso treino era uma versão light, vamos colocar assim, com menos repetições do treino do sênior. Acho que é a realidade de todos daquela época, né? Eu acho que eu contei para pouca gente, mas assim, por exemplo, eu fui seleção mineira infanto-juvenil para disputar o brasileiro da Confederação Brasileira de Judô. E as seleções reuniam todas as seleções mineiras para treinar junto. Cara de 11 anos treinando com adulto. Exato, claro. Muito doido isso. Num treino da seleção gaúcha, eu acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12. E aí, o treino era exatamente isso, completamente congregado. Né? Aquele dia, não sei se não... Não, acho que não era na Sojipa, não. Acho que era no Lindóia Tênis Club. E a gente fazendo randori e rodou. E eu caí na época com o Filipão, o Felipe da Mota Varga, que foi inclusive seleção brasileira no pesado, disputou o Mundial de Birmingham, na Inglaterra, e aí caiu o Filipão. Quer dizer, sei lá, eu pesava, acho que 50 quilos molhado, com 2 pipões no bolso. E o Filipão pesava 180 quilos, um adulto, seleção sênior. Assim. Quer dizer, era... nem em função de treinamento tinha aquilo ali, era uma zona, né? Porque o que ele fez? Ele brincava comigo, né? Parecia que o tatame estava ensaboado. Ele me deu uns 200 quilos de caralho, assim.
Até eu não achar mais o rumo de casa. Vai fazer o quê? Né? Mas é isso que você está falando. O treino era integrado, seleção sub-13, da época, acho que era juvenil, pré-juvenil, juvenil B, não me lembro mais. Infanto Juvenil, eu acho que chamava. Aí, na cidade infanto juvenil, verdade, isso mesmo. E aí, com a seleção gaúcha sênior. Quer dizer, faz mínimo sentido um troço desse, né? Não faz muito. Pior que a Tatá, que é uma defensora, assim, nós também somos, né, Pavani, eu e você. E dessa questão do judô, hoje o judô infantil como um judô lúdico, né? Um judô que a gente não tem que pensar em competição, não somos só nós três, né? Hoje, graças a Deus, a tendência das pessoas é caminhar nessa direção. Mas você não viveu nada disso, né, Tatá? Nessa parte, você não fez judô infantil, você começou mais para adulta e nem viu essa fase de... Não vi, né? Porque eu comecei o judô com 17 anos, né? Então, não passei por esse processo, né? E quando eu entrei também, né, há 12 anos atrás, já não era assim mais, né? O infantil já estava nessa fase já, né? Mais festival, né? Já não estava mais nessa pegada tão de competição. Assim, na academia, né? A gente via de outras pessoas levando para esse lado nos campeonatos, né? Mas já era uma mudança, né? Eu acho que já tinha começado essa mudança que a gente está vendo agora, na verdade, né? Ainda bem que está acontecendo. A gente está chegando num ponto, uma curva, né? Que hoje em dia, quem trabalha o judô infantil ainda dessa maneira que nós estávamos escrevendo, ou não está querendo se atualizar, ou está vivendo embaixo de uma pedra, porque né, com toda a difusão do conhecimento que se tem hoje, live falando disso 2 vezes por semana, né, é uma das matérias, por exemplo, da pós-graduação, é muito presente isso, né? Fazendo um jabá aqui, né, no Profep Max, a gente está tendo agora, teve no mês de maio a primeira aula, está tendo a segunda aula daqui a uns dias com o professor Simon Magalhães, que é um dos expoentes dessa área no Brasil e até no mundo, né? Estava palestrando para a Europa esses dias. Então, é uma coisa que se dá muita importância, né, nos dias de hoje nas formações. Então, dos nossos ouvintes aqui, se tem alguém ainda, né, por favor, treinando criança como mini adulto, tá na hora de escutar uns programinhas aí e mudar o seu ritmo de treino. E um dos pontos mais bacanas disso é o seguinte, e o Simon tem uma experiência com isso maravilhosa. Ele começou a fazer um trabalho desses no Paraná e muita gente torceu o nariz, né? Porque em termos de resultados isso seria prejudicial. Muito bem, mas não vai formar atleta. Só que ele vem com esse trabalho já há algum tempo. E já aconteceu, então, dessa geração de alunos dele, que foram trabalhados de maneira lúdica, estarem em um momento competitivo agora no sub-15, no sub-13, no sub-18. E boa parte da seleção do Paraná é formada por alunos dele, que passaram por esse processo lúdico. Então ele consegue provar empiricamente o que a gente já sabe, com base em estudos, né, que inclusive essa formação lúdica é melhor em todos os aspectos psicológicos da criança, para tudo, mas inclusive forma melhores atletas de rendimento. Então não tem desculpa para não fazer essa mudança, né? Fica tudo muito mais prazeroso e para o professor é uma delícia dar uma aula dessa, né? Você tem um aluno saindo com uma boca de uma orelha na outra na aula, o dia do judô é o dia mais feliz da vida dele. Poxa, você participar de um processo desses, né, te renova, te deixa, no final do dia de trabalho, você sai leve. Né? Professor Simon, que é o professor, para quem não reconheceu, do Otto Judô. Tá? Tem muitos vídeos lá colocando lá no Facebook, às vezes aparece Otto Judô. É ele, a gente acompanha o trabalho dele de muito tempo, né? Eu sempre comento aqui na academia, Tatá sabe que a gente sempre comenta assim, essa questão de sempre olhar o cara e, sabe, vamos absorver, vamos trazer pra gente algumas coisas dali. Você sabe, você tá me ouvindo falar muitas vezes, né, Pavani? Eu não gosto muito da cópia descarada, só copiar o que o cara faz. Eu sempre vejo assim, vai ali, busca e traz para você. Então é um ótimo conselho para todo mundo, tem muito vídeo dele de atividade nos canais dele aí. Assiste lá, visualiza, porque quando você copia, eu acho que você não pensa o seu judô.
também, né? Assim, eu acho isso. Então, é muito interessante. A gente sempre tem essa discussão, né, Tata? É porque e também, né, Cecê, cada turma tem seu perfil, né? Não adianta você pegar, às vezes, um exercício dele, que é maravilhoso, e colocar e a sua turma não se adaptar. Então é isso, né? A gente tem que adaptar o melhor para a nossa turma, né? E eu falo isso porque eu tive experiências de conviver com outros professores, né? Não só aqui, mas quando eu fiz intercâmbio, né? Eu vi de perto, assim, o judô infantil e com a própria Kika, né? Eu tive a experiência de ficar muito tempo acompanhando ela e hoje eu adapto totalmente os exercícios, não só para minha turma que era infantil, mas para a turma adulta também, né? Então, é essa questão, né, do judô não ser só competição. A minha turma adulta é a turma adulta que o pessoal tem 20 e poucos anos. Faixa branca agora, né? Então, assim, também não tem como eu fazer um perfil de treino como eu fazia na tatame quando eu entrei. Não é a mesma também pegada, né? Uhum. Não são pessoas que vão se tornar atletas de competição. Então, é isso que é legal, a gente pegar os dois mundos, né? O judô adulto e o judô infantil e criar uma metodologia bem legal, assim, de Isso. acordo com o perfil da turma. Outro expoente que a gente tem aqui no Brasil é o professor Schutz Júnior, né, de Blumenau, em Santa Catarina, e ele, num curso esses dias, falava exatamente isso, propondo atividades lúdicas para adultos, né? Claro, adaptados para a realidade do adulto, mas para que o aquecimento também seja uma coisa mais tranquila, mais divertida, né? Mais descontraída, porque daqui a pouco você está chegando no final, normalmente, essa é a realidade, de um dia de trabalho, cansado, né? Então, para dar aquela relaxada, para dar aquela soltada, é bem bacana também. Então, é bem isso que a Thaís disse, uma coisa complementa a outra, né? Mas nesse assunto aí que vocês estão falando de infantil, eu acho que eu vou contar uma história eu hoje aqui. É uma história que eu contei para algumas pessoas já, talvez eu tenha contado para vocês dois, de fato, o nosso nível de convivência. Mas a primeira vez que eu estava nos Estados Unidos e eu estava indo e voltando nesse período agora recente, a Gabi, ela arrumou um lugar para treinar lá, né? A Gabi, minha esposa, arrumou um lugar para treinar lá. E aí um dia ela foi no campeonato e eu estava lá. E chegando lá, eles estavam precisando de árbitro. E eu me ofereci e tal, falei, não, posso arbitrar, tal, qual que é a diferença da regra? Não, não tem diferença da regra nenhuma, é só tocar o bonde, não sei o quê. Falei, maravilha. Só que era um torneio local. Então é um torneio que começava lá no infantil e no adulto. E ia para adulto. Eu falei, maravilha, sensacional. Aí eu pensei, não tem diferença na regra. Mal sabia eu que não tinha diferença na regra também entre infantil e adulto. E aí eu entrei para uma luta de infantil, comecei a. Aí pequenos hábitos que a gente tem de arbitragem infantil, né? Eu estou aqui diante de dois árbitros melhores do que eu, inclusive, né? Ambos. Mas a gente tem pequenos hábitos, por exemplo, os dois meninos estão lá em Neuasa, aí eles vêm para levantar. Você já mete um AT na luta infantil, claro, porque ali ele está desequilibrando, ele tem uma sequência de tomar uma queda ali, aí os caras começaram a me chamar para falar, não, você tá dando uma T aí por causa de quê? Não, porque eles estão levantando, né? Estão levantando. Não, você não precisa dar uma T, não. E aí começou uma correção atrás da outra. Tomou Enagê, chave de braço, estrangulamento, o pau comendo, e os pais do lado de fora querendo entrar dentro do tatame, e eu falando, meu Deus, o que está acontecendo? Um menino lá machucou numa luta lá, um menino lá que todo mundo falava que ele era bonzão, que ele passava o carro lá na região. O menino machucou, a mãe dele saiu falando aí, bem feito porque não treinou. Não treinou esses últimos dias, achou que ele era não sei o quê. Nossa, Vocês Estrangulamento e chave de braço. estrangulamento e chave de braço valia. Não valia tudo, era regra adulta. era quase um vale tudo, né? Falta, Shido. Que coisa, hein? É cultural, não adianta, né? É muito complicado. E aí você fala assim, pô, talvez o país que tenha a maior cultura esportiva no mundo é os Estados Unidos. Olha que coisa estranha. Mas também tem um aspecto extremamente competitivo cultural, né? Você tem situações agora de controle, por exemplo, dos piuí, dos bem pequenininhos jogando futebol americano. Sim. E agora
parece que só pode fazer aquele tag football, né? Que pega a fitinha da cintura, mas os caras estavam jogando com criança, batendo cabeça com cabeça, quer dizer. Né? Pelo amor de Deus. O troço é meio psicopata, assim. Então, acho que também, no caso deles, porque o conhecimento chegar na prática não é um processo automático. A gente sabe disso. Estava falando exatamente sobre isso, né? Então, não é que não tenha produção científica lá para embasar essas diferenças, mas até para convencer pai e mãe que estão lá se digladiando que o filho deles não precisa ser campeão olímpico com 9 anos de idade, aí é outra brincadeira, né? Já não é fácil. Mas olha, sabe que essa coisa do criança e do ônibus, do viaja, você cria você começa a achar normal, né? Mas quer ver uma diferença cultural também da época? A gente fala, parece que tudo agora é melhor, né? Eu tinha 12 anos, a minha mãe me colocou num ônibus em Santa Maria e eu desembarquei no terminal do Tietê, em São Paulo, 20 e poucas horas, um dia depois. Com 12 anos. Um ônibus que parava 9 vezes no trajeto para as pessoas comerem, para tudo mais. E aí, claro, quando eu cheguei lá, eu tenho família em São Paulo, o meu primo foi lá me receber, me buscar e tudo mais, né? Mas eu saí daqui de Santa Maria dentro de um ônibus com 12 anos de idade aqui em São Paulo. Quer dizer, você hoje não bota um filho seu de 12 anos sozinho num táxi para ir daqui à esquina, né? Você tinha uma liberdade maior, né? Então também isso causava um amadurecimento. Eu me comparo muito nessa época, por exemplo, com a Malu. Com 12 anos eu era dono do meu focinho. Eu saía, pegava ônibus, eu voltava, Claro, a mãe sempre sabia onde é que eu estava. A Malu é da geração criada em shopping, né? Que é o único lugar que você pode, ou dentro do condomínio, que você pode dar liberdade para o seu filho hoje, né? Então, isso também é complicado. A gente sente essa diferença nos nossos alunos, né? A gente se criou, eu me criei, pelo menos, empoleirado em cima de uma árvore. Então, aqui onde eu estou falando com vocês na minha casa, é a casa da minha família há muito tempo. Eu tive uma boa parte da minha infância aqui. Eu saía, né? Pois, não tinha... Aquele final de semana não tinha treino, aquele final de semana não tinha campeonato. Era final de semana de brincar com os amigos. Atrás de mim aqui tem um cerro, que nem a gente chama, um morro, né? Então, a gente saía a determinado horário, subia morro acima, para desbravar o morro, e eu sabia que tal horário eu tinha que estar em casa. Tipo, às 6h30 antes de anoitecer eu tinha que estar em casa. E eu estava em casa. Não preciso nem dizer que não tinha celular na época, né? Então, a mãe, nesse período, vai lá de 10 horas, ou sei lá, 8 horas que a gente fica, tu tinha que confiar que estava tudo bem, ou que se acontecesse alguma coisa alguém ia avisar, né? Então, você se criava com uma independência e você tinha um desenvolvimento motor. Você estava empoleirando árvore, você estava pulando cerca, você não estava em casa sentado olhando para alguma coisa ou só mexendo os dedos num videogame, o que é bacana para a motricidade fina das mãos, acho super bom, né? Mas você tinha um outro desenvolvimento, né? Então, são diferenças de antes e de agora, né? Com pontos positivos e com pontos negativos. Reformaram a pracinha do colégio da Malu esses dias. E o diretor veio comentar com a gente que eles estavam pensando em tirar, e realmente tiraram, não sei como é que vocês chamam aí, o macaquinho, aquele coisinha. Macaquinho a gente chama. Macaquinho mesmo. Macaquinho mesmo, né? Porque as crianças não tinham mais coordenação motora para fazer essa troca de uma mão para outra e estavam caindo e se machucando. Não é mesmo? Impressionante. Bom, pelo amor de Deus, com 8 anos de idade eu brincava de ginástica olímpica naqueles troços ali. Você pendurava pelos pés, você pendurava pelo corpo. Né? Fazia parte, a gente se criava nisso também, né? E a gente sente essa diferença com os alunos que chegam, né? Para a gente em termos de desenvolvimento motor. Então, também o lúdico é um espaço dentro do dojo para a gente permitir, porque é uma delícia, né? Qualquer criança olha para um dojo, bebezinho entra correndo porque é um colchãozão, ele é maravilhoso. Né? Então, assim, a criança não gosta do treino. Você está fazendo alguma coisa errada. Porque aquilo é um colchão enorme para brincar, é uma atividade que ela está ali solta com os amigos, é lutinha, Se a criança saiu dali insatisfeita, provavelmente seja culpa tua como professor. Não vai atrás, não. Às vezes não é, mas provavelmente você não está trabalhando, não proporcionou uma experiência legal. Mas era isso, são as expectativas, né? As expectativas de cada criança quando chegam num dojo. Hoje são diferentes, né?
E todo mundo fala, você tem um concorrente no videogame, no celular, forte, né? Então tem que tornar atrativo, né? Mas eu vou te dizer para vocês, essas idas a São Paulo, as idas a Porto Alegre, porque na época meu pai morava em Porto Alegre. Então, quando eu saía de férias, eu ia para Porto. Eu saía de férias com o kimono embaixo do braço, embaixo do braço. Então eu ia visitar o pai em Porto Alegre e eu ia treinar no SET, né, no Centro de Treinamento Esportivo do Estado lá, né, com grandes professores muito queridos para mim até hoje. Né? Por exemplo, o sensei Sérgio Zimmermann, que é o presidente da Comissão de Graus da Federação Gaúcha, né, grandes professores. Então esse intercâmbio era muito positivo. E quando eu ia visitar a família em São Paulo, era isso aí, kimono embaixo do braço, a família era sócia do Palmeiras lá, ia lá, treinava, tive a oportunidade de disputar um torneio periquito, um torneio tradicional de São Paulo, lá do Palmeiras, ganhar o periquito. Então é bem bacana, assim, eu brinco que eu não gosto muito do Palestra Itália lá, não sei como é que chama agora, Arena... Allianz Palmeiras, né? Allianz Parque, né? Isso. Era o mesmo lugar que era o Palestra Itália, só reformaram, né? Sim. Na época era Parque Antártica o nome. Eu odeio o Parque Antártica, porque a gente ia treinar lá e o aquecimento era subir e descer aquelas benditas daquelas arquibancadas. Eu quase morria subindo aquele legal. Então até hoje eu não gosto muito do Parque Antártica, apesar do meu Grêmio gostar muito de jogar lá, já ter ganho muito. Eu sou aí eu sinto muito. Esse torneio periquito que o Pavani comentou, eu disputei 3 vezes, eu ganhei uma vez também. Mas vocês não têm noção do tamanho desse torneio. É gente, é mar de gente, é mar de judoca, é um torneio muito grande. Eu não sei se o seu tinha bastante gente, Pavani, mas todos que eu disputei, muito mais de 1.000 atletas. Eu nunca participei de uma Copa São Paulo, que é enorme, né? Mas eu nunca tinha visto tanto judoca junto na minha vida. São Paulo não brinca de ter gente fazendo judô em nada, né? Em nada. É muito bacana. Esse torneio existe ainda? Existe. Agora, nesse período de pandemia, eu não sei o que está acontecendo, não. Provavelmente não está tendo, né? Aliás... 50ª, não sei quantas edições aí, é um troço longo, né? Tô vendo aqui, a gente, só para os nossos ouvintes não vão ver, né? Mas para mostrar para vocês... A sua medalha do periquito? Tem um periquitinho ali, ó. É uma das poucas que eu guardo. A gente, né, tem aquela coisa... medalha, eu tinha quadro de medalha, a mãe mandava fazer, era coberto com feltro, com veludo, com cada preguinho. Gente, eu tenho 4 ou 5 medalhas hoje que eu guardo com carinho por experiências. Algumas não são nem de primeiro lugar, né? Porque me lembram de alguma coisa que bacana naquele campeonato, um desempenho bom, uma vitória sobre um adversário difícil, né? Mas eu tenho uma meia dúzia aqui comigo, o resto deve estar numa caixa enferrujando embaixo da escada, lá ou qualquer coisa que eu vá. Até mesmo porque, Pavão, você é da fase também, que é a minha fase também, eu tenho um modelo de medalha X lá, que eu tenho várias delas. Várias. A gente tem que gravar, ou então prender uma fita com uma anotação do que era o campeonato. Né? Regra geral, as medalhas eram pequenas, bem fininhas. Muitas delas tinham aquele símbolo de uma mulher na lateral. Acho que era uma reprodução de uma medalha olímpica. E aí tinha os centrinhos das medalhas que vinham colados, assim, na época. Sim. Mas parecia uma medalhinha na medalhinha. E era só corrente, né? Não tinha fita. Pelo menos aqui não tinha. No início era só corrente. Era bem pequenininha. Tinha umas que era assim. Era uma medalhinha que parecia quase um bottom, né? E aí elas foram aumentando aos pouquinhos. Mas a regra geral, quando as medalhas de atleta são, de uma maneira geral, assim. Mas a gente ia competir muito no Uruguai. As medalhas no Uruguai eram muito bonitas, né? Semelhante às medalhas que a gente tem hoje aqui, fundidas, com pintura. Então, nos chamava muito a atenção. Era muito diferente da premiação que a gente tinha aqui. E era muito perto, né? Santa Maria está de Montevidéu, a mesma distância que Santa Maria está de Floripa. Né? Então, ir para lá, a única coisa é que o processo aduaneiro na época era um pouco mais complicado que o nosso hoje. Né? Às vezes levava 2, 3 horas para liberar na aduana, né? Um ônibus cheio de gente, cheio de criança, aquela coisa toda. Mas tirando isso, é super tranquilo. E era um intercâmbio maravilhoso. Talvez seja
das minhas memórias mais queridas da minha história de judô, né? Porque nós criamos vínculos muito profundos. Porque nós íamos 1, 2 vezes por ano e nós ficávamos nas casas das famílias. E aí se desenvolvia um vínculo. Aí, por exemplo, eu ia para Montevidéu e ficava na casa da família da Thaís, né? Ou na casa da família do Galileu, por exemplo, que era um atleta mais ou menos da minha idade, né? E a gente fez isso por 10 anos. Né? E eles vinham para cá, para campeonatos, e ficavam na nossa casa. Então, situações muito curiosas. Assim. Por exemplo, uma vez eles chegaram aqui e a mãe foi servir almoço para eles aqui em casa. Serviu arroz, feijão, carne, feijão preto, né? Aqui a gente tem o hábito de comer o feijão preto. E aí o meu amiguinho olhava para aquilo e a mãe perguntou para ele: tu come isso? Tá tudo bem? E ele olhou para ela e perguntou assim em espanhol: é chocolate? Em relação ao feijão, disse, não, é isso. Então tinha essas diferenças que a gente se acostumava. Primeira vez que a gente chegou lá, um café da tarde nos esperando. Parecia café da tarde de hotel. Né? 3, 4 tipos de bolo, 6 tipos de chimia, doce de leite, não sei o quê. Aí a mãe falou lá, olha, vocês não, por favor, não precisam se preocupar, a gente segue o ritmo de vocês, né? Eu disse, não, mas é assim que a gente toma café da tarde todos os dias. Era coisa de é uma maravilha, era um troço de louco, assim. Tem coisas, se for falar sobre isso, a gente passa o episódio falando sobre essas histórias. Por exemplo, BMW e Mercedes-Benz em praça de táxi. A gente ficava maluco. Vocês lembram que na época, a Thaís não era nascida, mas o Galileu, que é meu contemporâneo, quer dizer, alguém nessa época ter um carro importado no Brasil, o cara era multibiliardário. Não existia carro importado no Brasil. Era uma coisa assim extraordinária. E lá, BMW e Mercedes era táxi. Porque o Uruguai não tem fábrica de carro. Acho que não tem até hoje, não sei. Acho que agora tem, né? Mas na época não tinha nenhuma. Então, para eles, importar um Chevette ou importar uma Mercedes era mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, eram umas coisas doidas, assim, umas diferenças culturais maravilhosas. Outra vez a gente estava lá e terminei de almoçar e eu já era maior dessa vez. E a senhora perguntou se eu queria... Me perguntou assim, ¿te gusta helado de frutilla? Frutilla? Mas o que é frutilla? E eu pensava em umas frutinhas pequenininhas, pitanga, sei lá. Tô na casa dos outros, me gusta. Em casa comia o que tinha, e se eu ia na casa dos outros, só se te oferecerem, tu come. Gosta de tudo. Então tá, me gusta, sim, me gusta. E aí a senhora, né, traz o sorvete e serve, frutilla é morango, né? Fresca também. Né? Então, a gente ia convivendo. E não tinha, né? Falava um portunholzinho sem vergonha, eles se esforçavam para falar com a gente, falavam um pouquinho mais devagar do que de costume, né? A gente tava falando, né, Tata? Como falam rápido, né? Falava um pouquinho mais devagar, a gente se esforçava. Então, é uma coisa maravilhosa, né? Agora mesmo, né? Os frutos dessas coisas que o judô nos proporciona. Alguns dias atrás, me tocou de dar aula no MBA Panamérica, um programa de pós-graduação da Panamérica, né? Feito pela nossa faculdade, pela CESUF. Né? O CC Galileu é professor lá da pós-graduação lá também. E dando aula em espanhol, para um público de 14 países de fala espanhola. Né? Então, onde é que eu aprendi a falar espanhol? Nisso. Né? Os contatos. Então, sempre, desde pequeno, você está ouvindo aquilo, você está tentando, se torna uma coisa familiar, fica fácil, né? Criança é uma esponja, né? Absorve tudo. Então, são essas coisas que o judô nos proporciona, né? Viagens para o exterior, era uma época que viajar para o exterior também era uma grande exceção. Né? Não que hoje seja lugar comum, mas hoje a gente vai lá, financia em 3 anos, mas imagina, né? Eu nunca tinha botado meus pés num avião, né? E nós não íamos, nós íamos de ônibus, é uma barbada. Então são esses divertimentos, né? Tinha campeonato no centro do país, porque assim, o gaúcho, ele acha que o Rio Grande do Sul é o centro do mundo, né? Não, sem dúvida nenhuma.
Não, vocês acham que eu tô brincando? Vocês lembram do Campeonato Brasileiro das Ligas em Pernambuco? Uhum. Os gaúchos estavam reclamando, mas por que fizeram um campeonato lá no canto do país? E no ano seguinte, o Campeonato Brasileiro em Santa Maria. Quer dizer, o Rio Grande do Sul não é canto de país, né? Não fica numa ponta, de certo? Pra gente, assim, no interior do Rio Grande do Sul, a competição era em Porto Alegre. Quando não era em Porto Alegre, ou era fora do país, ou era no centro do país, né? E a nossa equipe nunca foi uma equipe de posses, assim, né? O nosso grupo não era um grupo de pessoas ricas, então talvez até alguns tivessem condições de ir de avião, se fosse o caso, mas obviamente que todo mundo ia como equipe, né? Fomos no início dos anos 2000 disputar uma Copa Rio Internacional, na época da Copa Rio ainda também, tudo de ônibus para o Rio de Janeiro. E essa é fantástica, né? Nós ficamos hospedados na fábrica da Baia, com uma estrutura, sauna, hidromassagem, porque era o lugar para os funcionários, né? Era a estrutura para os funcionários da fábrica da Baia. Só tinha um detalhe, ficava no meio do Belfort Roxo. Belfort Roxo é o lugar mais perigoso da Baixada Fluminense, que é o lugar mais perigoso da América Latina. Entrou com um ônibus escoltado da fábrica da Baia, e o motorista só avisou, sem essas frescuras de ficar mexendo com as pessoas na rua, que aqui os caras te dão um tiro. Então era todo mundo sentado, parecia um coroinha no banco, né? Entrou na fábrica da Baia, fechou um portão que parecia um presídio, lá dentro era um espetáculo, só que não podia sair. Aí o ônibus saía de novo escoltado, né, até sair da região que eles achavam perigosa lá, para então ir para o ginásio competir. Mas era 1 hora de ônibus todos os dias para competir. Acho que eram 3 dias de competição. Né? Mas foi também uma experiência bacana. Aí eu já era quase adulto, sei lá, tinha 17, 18 anos, qualquer coisa assim. E aí a gente competiu no primeiro dia, né, o pessoal, acho que era o pessoal mais leve que competia primeiro. Na época eu era leve, na época eu jogava até 73, eu sei que pode não parecer nesse momento. E aí a gente terminou de lutar, foi muito bacana. Quem fez a final da minha categoria foi o Sebastião Pereira. Né? Não me lembro se ele ganhou, se ele perdeu, lutando com um atleta do Vasco. Mas um nível altíssimo. Né? Eu ganhei 2 lutas e tomei pau e caí fora. Né? E a gente foi passear no Rio de Janeiro. Botamos um calçãozinho, um trocadinho no bolso, perguntamos para onde é que podia ir e fomos da banda de ônibus no Rio de Janeiro. Fomos para o Recreio, para a Praia do Recreio, lá quem passa da Barra da Tijuca, e fomos passear em Copacabana, tudo numa vibe assim, de turista. Assim. Mas também, né, experiências do judô. De um tempo para cá, a gente começou a tirar férias junto com eventos de judô. Eu digo a minha família agora, né, eu, a Josi, muito inspirado no exemplo dos mineiros, né? E quando tem vão lá, como nunca vi para gostar de uma chácara na vida, né? Você é mineira também, né, Tata? Você deve achar a chácara a coisa mais normal do mundo. Vamos alugar uma chácara. Nunca tinha visto isso na minha vida. Aluga uma chácara, fica todo mundo na chácara lá fazendo festa. É uma maravilha, eu adorei essa função. Aí o pessoal de Minas tinha campeonato aqui, não sei o que, em Gramado. Vem, fica uma semana antes e 10 dias depois. Né? Aproveita tudo. Gente, chegou um determinado momento que as pessoas me perguntavam assim, você conhece o Rio de Janeiro? Não, eu conheço o ginásio no Rio de Janeiro. Você conhece São Paulo? Não, eu conheço ginásio em São Paulo. Eu conhecia todos os ginásios do Brasil. E as cidades eu não conhecia nenhum. Mas não, peraí, você já gastou, já cancelou trabalho, já remanejou a vida, né? Vamos aproveitar um pouquinho. Então, esse campeonato de Pernambuco, por exemplo, a gente alugou um carro, alugou um hotel, foi para Maragogi, né? Passeou, aproveitou, mas isso é uma coisa muito recente, né? Então eu comecei a ter um pouquinho de turismo depois de velho, né? Com as coisas do judô. Muito bacana. Esse intercâmbio que a gente estava falando. A pergunta que não quer calar, que todo mundo aqui que participou até hoje da história de judô, a primeira viagem de avião foi por causa do judô. A sua também foi? A primeira viagem de avião foi por causa do judô? Será que foi?
Eu não tenho lembrado da minha primeira viagem de avião. É bem provável que tenha sido, né? Bem provável que tenha sido. Eu não. Esse negócio do. Mas deve ser, tá? Se eu me lembrar, eu falo. Mas deve ter sido sim. Esse negócio das viagens é muito interessante. Acho que talvez seja um ponto mais marcante das histórias de todos nós. Todo mundo que vem sempre conta uma história de viagem. Nós todos temos muitas histórias de viagem. Eu, Thaís. Você contou o negócio do sorvete de morango. A gente tinha um intercâmbiozinho com o Paraguai. Aqui, a Tatame tinha um intercâmbiozinho com o Paraguai. E a gente ficava nas casas das pessoas, igual exatamente você contou. E assim, na primeira vez que eu fui pra lá, fiquei na casa de alguém lá, o cara, não, de noite, ou a mãe do menino, não sei, falou assim, não, de noite nós vamos ter sopa paraguaia. Aí você come sopa paraguaia e eu não gosto de sopa. E aí é o mesmo ensinamento, né? Fora de casa você aceita tudo. Eu falei, não, gosto de sopa. E aí quando chegou na minha frente, tipo um bolo, eu fiquei olhando, tipo, sopa. Aí fiquei esperando. E aí eles começaram a comer. Porque eu achei que havia um caldo, né, pra comer com aquele bolo. Não, era. A sopa paraguaia é um assado que eles fazem, tipo um mexido. Só que é assado no forno. E por que diabos tem o nome de sopa paraguaia? Eu não faço a menor ideia. Mas é um assado. Nem comi. Era bom? Ok. Mas era melhor que a sopa. Expectativa na época eu fiquei com a sensação boa, que eu não gosto muito de sopa. Então. Isso é tudo história do judô, é muito engraçado isso mesmo, né? Como é que é essas experiências, quer queira, quer não, elas acabam sendo razoavelmente semelhantes, né? Isso é fantástico. É claro que sim. Não, eu vou dizer para você, eu tô. Já faz horas que eu não sou leve, né? Com a pandemia eu tô mais pesado do que de costume. Agora, eu sempre digo, se eu morasse em Minas Gerais, eu ia pesar 200 quilos. Que comida que vocês têm aí, pelo amor de Deus. Não, tem um lugar que eu comi 2 vezes, a primeira que me levou acho que foi o Galileu, que é um restaurante a caminho do aeroporto em Belo Horizonte. Ah, sim. Uma beira de estrada, assim, perto do. Parece um vale, assim, à direita. Sim, sim. Jamais vou lembrar o nome. Gente do céu. Eu achei que eu ia passar mal. E eu tava indo pegar um voo. Olha, eu não sei se eu já tinha comido tanta coisa. Que troço de louco. E aquele fogão a lenha com aquele troço, parece uma panela de bruxa, saindo aquela fumaceira, e você acha que aquilo ali é o que tem, e aí tem mais 6 mesas com troço. Meu Deus. Doce no final. Mas nossa senhora, eu vou te dizer. Eu me acabo comendo A nossa comida é privilegiada mesmo. E a minha esposa, Josi, é tão tarada por canjiquinha, ela não conhecia. Ela comia canjiquinha, mas ela ficou tão fascinada por canjiquinha, falou tanto de canjiquinha na última vez que ela foi para aí, que o nosso querido amigo Dr. Marcos Júnior, o vulgo Bad Boy, comprou, olha que gentileza, olha que lindo, comprou para ela 3 ou 4 pacotes de 1 quilo de canjiquinha para ela trazer de volta para o Rio Grande do Sul para fazer aqui. Eu vou deixar para você então uma dica para você comentar com a Josi para ela pesquisar um negócio que chama grits, que é uma receita mais ou menos uma canjiquinha que é muito comum nos Estados Unidos. Cara, mas eles metem um queijo no negócio. Gente, esse programa tá bom demais que nós estamos falando de viagem culinária. Eu tô só com o pinhão que eu comi antes. A gente tava fora do ar, né? Que hoje eu tô aqui com uma cuia de chimarrão na mão e normalmente eu tô acompanhado pelo meu fiel café e suco de laranja, né? Aí o Galileu disse que é a primeira vez que ele me vê com o mate. Eu disse que hoje eu tava Galdério. Né? Eu acordei para ver o Mundial. Hoje a gente está gravando aqui, é o primeiro dia do Mundial desse ano, né? E aí eu fui de café da manhã, eu comi pinhão e tô aqui no mate. Tô Galdério da fronteira hoje. Tá maravilha. Muito bom, muito bom. Engraçado que a gente não ouviu nenhuma história de arbitragem de vocês dois. Eu tô chocado com isso. Vocês não... Cadê essa história de árbitro, gente? Olha as oportunidades do judô de novo aí, né? Foi 3 meses antes de estourar a pandemia. Então, setembro de 2019, é isso, né?
Outubro, Estourou no ano de 2019, né? Então, em setembro de 2019, a gente teve uma oportunidade. Campeonato Mundial da Federação Mundial de Judô em Carrara, na Itália. E eu pensei comigo, vamos. Falei pra Josi brincando assim, vamos. E eu já estava com tempo, eu tinha feito prova para a árbitro internacional B em Santiago do Chile em 2017 e estava com tempo para fazer para A. Mas falei para ela na brincadeira. E ela, vamos. Sério? Vamos. Aí, a Josi é brincadeira, né? Fazendo um parênteses. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu falei, o pai comentou comigo, tem uma oportunidade aí, mas um troço assim. Meu pai é jornalista, era editor de um jornal em Pelotas, e uma empresa fez um anúncio no jornal, eu acho que foi, e ele ficou sabendo, saiu uma reportagem no caderno de viagens, e ele me mandou. E eu me interessei. Mas não preenchi formulário, não fiz nada. Quem me mandou para os Estados Unidos foi a Josi. Ela estava um pouco cheia de saco de mim aqui. Mas bom, depois ela foi atrás, então eu acho que não. Ela que preencheu todos os meus formulários, ela que fez todo o processo, quer dizer, eu só falo as coisas e quem faz acontecer é ela. E aí dessa vez foi isso. Então, juntamos, começamos a planejar a viagem. E eu falei, vamos fazer um troço de carro? Vamos fazer um circuitão, assim, um mochilão de carro na Europa? E aí começamos a planejar. Então a gente chegava 15 dias, a gente ficou 21 dias. Então, nessa ideia de já que gastamos, né? Já vamos aproveitar. A gente tinha que estar, acho que 15 de setembro, em Carrara, na Itália. Carrara é a cidade de onde vêm os mármores brancos, aqueles, né? E, gente, tem umas fotos assim. Abri a janela do hotel lá e olhei, não era frio, era setembro, né? A Itália não é o norte da Alemanha, então olhei. Setembro é calor, pô. Oi? Setembro é calor. Né? Setembro tá bom, assim, sei lá, tava um dia mais quente do que tá agora em Santa Maria, regra geral, né? E aí eu abri a janela do hotel, olhei, neve, mas um morro que não era longe, completamente branco. Aí o olho ajustou, eu comecei a olhar, não era neve, gente. O morro é mármore de Carrara, inteiro. Próximo uma montanha de mármore de Carrara. Na parte que eles tiram a terra que tem em cima ali e a vegetação, né, obviamente para cortar, trouxe uma placa branca, assim, troço impressionante, senão você não acredita. Você não sabe, esse Pavão, mas eu trabalho com mármore. Tu tá brincando? Olha que barato. Thaís, o rio da cidade parece leite. Com um leite com café bem fraquinho, assim. Do calcário, eu imagino, do corte do mármore da montanha que desce. Assim. Mas umas coisas uma das minhas viagens que eu estou programando é ir para lá. Eu sou doida para conhecer. É uma graça. A cidade que fica, gente, fica a um tapa mesmo, meia hora de Pisa e Companhia Limitada, e você não tá nem um pouco longe de Florença. Então. Não, tá não. Eu xinguei o Lavani. Se ele tivesse me falado dessa viagem aí que ele ia, eu teria me organizado e teria ido. E eu acho que a Andressa teria ido também. Acho que teria um grupo aí, viu? Aí tem de novo. Estava programado para 2020 na Rússia o evento, né? E foi um evento fantástico, assim, olha. Foi junto com os Jogos Mundiais das Artes Marciais. Então era um evento com 5.000 participantes. Nossa. Num complexo desses de exposições, na verdade eram 3 grandes espaços. 2 espaços era o evento e um dos espaços era uma feira internacional de cultura oriental. O Galileu ia à loucura. Uma catarata de verdade lá, os troços, bacana demais. Assim. O Galileu ia ficar louco. E eram 52 áreas entre tatames, ringues, porque tinha, né? Judô, tinha boxe, tinha kung fu, né? Então, todas as artes marciais. Trouxe um evento fantástico, muito bacana. Assim. E como o presidente da União Pan-Americana não pôde ir, da Federação Mundial de Judô, né? Eu acabei indo representar ele no Congresso. Então, assim, estava junto comigo no Congresso o sobrinho do cara que criou o Taekwondo.
moderno. Troço, assim, bacana demais. Esses intercâmbios é isso que a gente estava falando, assim, conviver com as pessoas, trocar essa experiência. E a gente fez isso, gente. A gente botou o evento no meio, né? E fez um círculo partindo de Barcelona, na Espanha. Parece que a Thaís conhece alguma coisa para aquela área ali, né? Um pouquinho. Eu estive com ela lá, nós estivemos fazendo uma viagem para lá, né? Tá. Fomos. Mas tu morou lá, né, Thaís? Eu morei lá e na época eu não... A minha família trabalha com mármore há mais de 20 anos, mas na época eu não me toquei, né, que eu podia ter ido em Carrara, que eu podia ter ido numa outra cidade da Espanha que também tinha um mármore muito tradicional. E aí, agora que eu fico vendo isso, eu fico, gente, eu preciso muito voltar a fazer outro mochilão na Europa, né, pra fazer isso tudo. E tive várias experiências lá do Rio, né? Foi massa. Isso é maravilhoso, né? A gente botou... porque o problema lá é o seguinte, você começa a colocar coisa no mapa, tá? Aí, se você andar mais 100 km só, tem mais uma coisa interessante. E outra. Bom, resumindo, a gente tinha se programado para fazer 3.500 km na Europa. Fizemos 5.500 km. A gente saiu de Barcelona, passou pela França, subiu para a Suíça, desceu, passou na Alemanha, passou na Áustria, desceu para a Itália, e aí viemos fazendo a costa por baixo no sul da França. Né? Aí, colocando mais de países, a gente teve na Eslovênia, que fica bem pertinho da Itália, a gente teve em Mônaco e foi Liechtenstein, eu acho que foi. Então, reuniu, mas assim, em 21 dias, né? Era um troço assim, hoje é segunda-feira, então a gente tá na Áustria. E umas coisas assim, eu queria fazer tudo no carro. Eu queria pegar uma perua, botar um colchão atrás, a Josi, não, você tá ficando maluco. Você não entendeu. Só que a gente foi sem hotel reservado em lugar nenhum. Porque a gente queria ter a liberdade de, chega lá, vou ficar um dia a mais, né? Não vou, vamos para tal lugar, não vamos mais. E isso nos favoreceu muito. E aí, claro, a gente ia alugando hotéis, os mais baratinhos. Né? O único lugar que a gente não ficou num hotel baratinho que não tinha foi na Suíça. Aí a gente ficou no hotel mais baratinho que tinha, mas era um hotel melhor. Mas não eram ruins esses hotéis em container. Trouxe muito divertido. Eu gosto dessas funções aí. Eu tava no carro. E a gente chegou, por exemplo, em Munique e não tinha hotel. Não tinha, a não ser que tu quisesse a suíte presidencial do Hilton. Né? Aí eu disse, não tem conversa, vamos dormir no carro. Cheguei e perguntei pro cara, a gente vai dormir no carro. Onde é que é bom de dormir? Que dá pra dormir? Onde é que é seguro? E o cara ficou me olhando com uma cara, como assim? Né? Onde é que é seguro? Ele disse, é seguro em todo lugar. Eu disse, ai meu Deus. Né? Aí achei um lugar pra dormir. Uma avenida, mas eu não confiei. Eu parei numa avenida movimentada. Aí do outro lado da rua tinha uma danceteria, um troço assim, tava movimentado ali. Paramos, fechamos botamos umas coisinhas no carro, assim, pra a luz não incomodar muito. E tentamos dormir, né? Botei o banco para trás, daqui a pouco, isso que eu tô falando para vocês é 1h. Uns barulhos na calçada, 2 meninas, gente, mas meninas de uns 11 anos, andando de patinete. Na calçada, não deixando a gente dormir, aquelas pragas. No meio de uma avenida, 1h, 2h, 2 meninas andando para cima e para baixo. Eu fico apavorado e adorando uma situação como essa, né? Outro lugar que a gente acabou dormindo no carro foi em Mônaco, porque ali o buraco é bem mais embaixo. Aí achamos uma ponta de Mônaco, que tinha como se fosse um estacionamento, paramos o carro ali e dormimos. Aí acordei com um cara varrendo do lado do carro, um gari da cidade, né? Com o sol batendo na cara e o mar e o azul do mar na cara. Assim, umas coisas impagáveis, muito melhor para mim do que se a gente tivesse ficado num hotel 5 estrelas ou qualquer coisa assim. Aí a gente acordou, pegou o carro, parou num dogzinho, né? Você sai de Mônaco, é um
morrão, assim, né? É uma subida direta, é uma escarpa, né? E aí no topo daquela escarpa tinha um dog que vendia Coca-Cola e croissant. E a gente tomou uma Coca-Cola quente, porque povo para gostar de refri quente, aqueles europeus. E um croissant com um marzão daquele na frente. Você tá entendendo? Por que eu tô falando isso? Porque é o judô que proporciona isso. Né? Se não tivesse o evento... e aí no meio disso tudo eu ainda arbitrei, né? Arbitrei, fiz a prova para internacional, quer dizer, essa parte não interessa. Mas o judô não tem nada disso. É bacana demais isso. Então, a gente acaba... Por que as histórias são congruentes, né? Porque quantas vezes você teria ido pro Japão, Galileu, se você não fizesse judô? Nenhuma. Aí, ó. Né? Você teria ido morar na Europa de outro jeito? Sabe? Então, são oportunidades maravilhosas que se apresentam, né? Então, além de ter essa prática que a gente é apaixonado, tem essas lambujas de vez em quando aí de curtir o mundo inteiro, mesmo que seja a parte do mundo que seja o nosso país aqui, né? E conhecer os lugares. Então, agora mesmo, né, Galileu? A gente está aí a Thaís também, nas pós, nos MBA, a gente vai fazer uma junção geral lá na área do Nico. O Nico é o professor Nicodemos, coordenador geral da pós-graduação, que mora nas beiradas de Bonito, ali naquela região feia do Brasil. Então, passando essa função, a gente vai juntar todo mundo para fazer uma festa de formatura naquele lugar feio lá, né? Nicodemos vai estar aqui, inclusive. Vai estar aqui no podcast em breve, o Nico. Sensei Nico. É uma figura demais, né? Vai ter muitas histórias também. Gente, eu acho que o papo está muito bom, eu espero que vocês tenham gostado, mas também não pode ficar longo demais. Então, já quero agradecer ao Sensei Pavani, meu amigo Pavani, pelas conversas, pelas histórias e pela parceria de sempre, Pavani. E eu que agradeço, foi um prazer, foi uma manhã muito prazerosa aqui com vocês, né? Espero que o pessoal goste desse bate-papo. Eu estou à disposição aí, ganhei amanhã, foi muito divertido. Obrigado pelo convite. Minha querida amiga, também companheira de muitas viagens e de vida, né, Thaís? Obrigado mais uma vez pela presença sua aí. Eu que agradeço, eu tô me divertindo aqui. Né? É aquilo, né? A gente sempre fica falando de técnica, judô, e é muito mais do que isso, né? E a gente passar um domingo aqui de manhã trocando experiências não tem preço, né? Não tem preço. Hoje também nós estamos com horário, porque daqui a pouco começa as finais do Mundial, então todo mundo está querendo assistir. É verdade mesmo. 20 minutinhos, aliás. Gente, vocês que estão nos acompanhando aí, deixa eu fazer o jabá aqui do Sensei Luiz Pavani, que o Luiz Pavani ele tem canal no YouTube, quem não conhece ainda já devia estar assinando lá, né? Luiz Pavani com Z, e tá lá no Instagram também, tal, vocês podem comunicar. A Thaís controla o nosso Instagram do Tatame Feminino, tá? Então vocês podem procurar lá o Judô Tatame Feminino, que ela que puxa esse projeto nosso aqui dentro da academia. Eu também, e ela tá comigo também lá no canal do Judô Tatame, no Instagram, no YouTube. Também em todos os lugares, quiser falar com a gente, estamos à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez vocês dois, professores, pela presença. Professores e amigos de vida, como eu disse. Forte abraço aos ouvintes, tudo de bom. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Abraço, tudo bom. Foi ótimo, né? Bacana demais, muito divertido.